superficial vai ter reflexos em outros usuários. Por exemplo, uma redução de 1%, menos água da escorrência, vai ter um aumento de um déficit, por exemplo, em termos de riego Chile regulado, de 23, passa de 21 para 23 de déficit, de 25,2 para 26 outro em Joiá, de Mina de Cerro Verde de 7,7 para 8,4. Portanto, se há menos água em rio, vai ter impactos em termos de volumes para estes usuários. Há um déficit, um aumento de déficit. Los 10% têm, claro, mais déficit. Seguinte. Outro é uma demanda crescente de água potável. Mais população, mais água. E, portanto, se vou aumentar 3 metros cúbicos por segundo em água potável, vai ter reflexo em los outros. Menos água, por exemplo, ao rio Chile, que tem um déficit dessa ordem de grandeza em rótulo, Cerro Verde. Podemos ver, com a demanda crescente de água potável, vai haver impacto em los outros. Se aumentar de 3 para 4, é maior. De 4 para 5, é maior. Portanto, aqui temos algo que é um modelo de interação que pode ser importante para gestionar conflitos e verificar como eu vou fazer nesta cuenca uma planificação de manejo de água que sostenível. Seguinte, uma parte importante é o ahorro. E nossa convicção é que a agricultura tem que cambiar em termos de suas práticas agrícolas. Umas boas práticas agrícolas significam que há uma melhor eficiência de agrícola e, portanto, melhores práticas, menos água. Porque se está explotando água, se utilizando água na agricultura de uma forma um pouco irracional, porque com menos água se produz o mesmo. E, portanto, há que cambiar, são as buenas. Essa é uma campanha de ahorro. Se eu fizer um ahorro de 5% da demanda de água para uso agrícola, tenho um déficit, vou reduzir o déficit de los outros. Portanto, aqui a agricultura tem um papel importante, porque eu posso utilizar estas campanhas de boas práticas agrícolas para ahorrar água e, portanto, ter um impacto em los outros. Portanto, aqui a agricultura tem um papel fundamental. Seguinte. Para cambiar as prioridades, é outra questão. Se cambia a prioridade, por exemplo, prioridade água potável, riego, mineria, tem este cenário. Mas se cambiar a prioridade, primeiro sempre a água potável, de mineria para riego, vou ter um outro tipo de aumentar o déficit em diferentes outros setores. Portanto, o modelo está preparado também para mudar prioridades e verificar qual é o impacto em los diferentes outros usuários. Al final, este modelo permite gestionar conflitos, buscar consensos entre os diferentes usuários de uma política que, de maneira que quer sempre ser responsável. Por aqui termino a primeira parte para finalizar com, depois deste trabalho de caminhar, há retos e oportunidades. Este modelo não pode ficar por aqui. Todos os modelos e sistemas são dinâmicos. Há que ter mais dados para ter melhores resultados. Há que fazer mais investigação. Há que fazer uma inversão em termos de estudos geológicos e hidrogeológicos. Por quê? Porque o problema de água, o problema de água é um problema muito importante. Como manejamos o sistema hidrológico em termos de suas componentes de água, que a água é um único recurso. E o recurso da aluvia, o recurso que está em las
nuvens, o recurso superficial, o recurso de mar, o recurso subterrâneo, tem que ser gestionado de uma única forma, uma gestão integrada de recursos hídricos. Este é o grande resultado que temos que ser o grande desafio para o futuro. Não podemos pensar unicamente em água superficial, pensar em água subterrânea, pensar em el mar, pensar em los lagos, pensar em los glaciares. Tudo isto é um único recurso. A água tem que ser gestionado em termos de unidade. Seguinte. A água é um património que está ameaçado a nível mundial. Seguinte. Há uma demanda crescente e há uma degradação crescente. Desgraçadamente, isto vai produzir escassez de água e escassez de água de qualidade. A água é um bem essencial e temos que ter boas práticas de manejar este valor absolutamente fundamental para todos nós. Seguinte. O grande problema, e esse em termos mais, é um problema que está agora se planteando de alguma complexidade. E este, que vosotros aqui, é um problema, uma grande questão. ¿Habrá suficiente água no planeta para alimentar a população, produzir energia e garantizando ao mesmo tempo a conservação dos ecossistemas? Alimentos, energia e ambiente. Estes três estão também em conflitos. Basta verificar que se fala muito em energia e se fala muito em biocombustíveis como alternativa. Mas os biocombustíveis são produzidos a partir do maíz. E o maíz é a fonte dos alimentos. E, portanto, para isso, há que, por exemplo, destruir alguns ecossistemas fundamentais. E, portanto, todos esses três têm conflitos. E este é um dos grandes problemas. Não há uma solução, porque temos que ter água para a energia, água para os alimentos e água para o ambiente. Seguinte. Uma das grandes oportunidades é de desenvolver sistemas daquilo que é o Integrated Water Resource Management, que é agora, a nível mundial, uma filosofia diferente, seguinte, que tem soluções eficazes a largo prazo para problemas. Este paradigma, contenido no conceito, é definido como um processo que promove a gestão e desenvolvimento coordenados de água e de la terra e recursos com o fim de maximizar o bem-estar económico e social, resultando de uma forma equitativa e sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais. Seguinte. A gestão integrada de recursos inicia reconhecendo que os enfoques locais tradicionais, os da provisão administrada, os de base técnico-industrial para a gestão de água, estão impondo de forma insustentável altos custos económicos, sociais e ecológicos. Seguinte. Portanto, a GIRH representa um desafio principal para as pessoas encarregadas de estabelecer políticas. Tal desafio significa uma cultura com a tradição a nível de manejo de água, que em muitos países está ainda